Olá, eu sou Denise Bassi, do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, e vou apresentar o trabalho Educação Ambiental na Formação de Professores, os desafios impostos pelo ensino remoto e as aprendizagens possíveis. Esse trabalho ele foi desenvolvido, então, no contexto do curso de licenciatura em Geociências e Educação Ambiental, considerando os anos de 2020 e 2021. A pandemia de Covid deixou marcas em nossas vidas que vamos sentir por muito tempo ainda. Mesmo com o retorno das atividades presenciais nas universidades em 2022, muitas coisas se modificaram nos aspectos de ensino e aprendizagem e na interação entre alunos e professores, tendo a mediação digital entrado fortemente nessa relação. Uma crise de múltiplas dimensões, sendo uma delas a ambiental, que vem sendo alertada há muito tempo pelos movimentos sociais e por parte dos pesquisadores, como apontam Santos, Machado e Freire em 2021. Enfrentamos os desafios de se reinventar como professor e reinventar os processos educativos diante da pandemia de Covid-19 entre 2020 e 2021. Aprender sobre a tecnologia e de tecnologia, desenvolver habilidades tecnológicas para suprir a distância que nos foi imposta pela defesa da vida de todos, como descreveram Molina e Valério em 2023. Então, o desafio que se apresentou nessa disciplina, nesse trabalho, no âmbito de uma disciplina introdutória, foi o desenvolvimento de práticas pedagógicas participativas e colaborativas, as quais sempre foram oferecidas no modo presencial, bem como a própria participação dos estudantes nas aulas remotas. Então, como objetivo, procurou-se identificar nas produções dos estudantes a relação da pandemia com a educação ambiental crítica. Então, a pergunta que se colocou, a questão de pesquisa foi como a pandemia de Covid-19, nos anos de 2020 e 2021, aparece retratada nos trabalhos e nas aprendizagens de educação ambiental dos estudantes. A corrente crítica da EA está presente? Então, foi feita uma análise documental de portfólios elaborados ao longo dessa disciplina e para esses alunos ingressantes, bem como observadas concepções prévias que eles trazem sobre a educação ambiental. Observamos, então, por questionários iniciais, que essa concepção ela vem muito ainda próxima da corrente naturalista ou pragmática. E o que a gente procura na disciplina é avançar numa concepção mais socioambiental. Então, a gente teve 30 estudantes que participaram da disciplina em 2020 e 43 em 2021. Analisando, então, os portfólios e as relações estabelecidas com a pandemia, a gente pode observar que 60% dos estudantes, em 2020, abordam a pandemia e fazem relações com a educação ambiental, e apenas 7% em 2021. Então, essas relações que foram estabelecidas foram analisadas de forma qualitativa, analisando a abordagem do tema nos portfólios por meio da análise textual discursiva, segundo Moraes e Galeazzi, 2007. Identificamos, então, algumas categorias. A primeira delas, a pandemia, como um contexto dos acontecimentos sociais. Ou seja, era um pano de fundo aí a pandemia para os relatos ambientais que foram sendo descritos. Uma outra categoria, a pandemia como promotora de ausências nas cidades. Eles relatam, então, a diminuição da poluição nas cidades, e a ausência de pessoas, de carros, etc. Uma outra categoria é o agravamento dos impactos ambientais. Como exemplos, foram dados o descarte incorreto de máscaras, aumento de áreas de garimpo e queimadas no Brasil. Uma outra categoria foi a pandemia, a diminuição da poluição e do lixo nas cidades. Exatamente porque as pessoas deixaram de usar carros, transporte, e também, principalmente, pelo fato do consumo também ter diminuído em alguns aspectos, principalmente o descarte dos resíduos sólidos. Um outro aspecto foi relacionado à pandemia e à crise econômica. Então, principalmente enfatizando a desigualdade social, no qual tinha que se fazer rodar a economia, mas ao mesmo tempo algumas pessoas estavam privilegiadas e puderam continuar trabalhando em suas casas, enquanto outras tiveram realmente que sair à rua e enfrentar essa crise. E uma outra categoria relacionada à pandemia e sua origem. Os dados apontam, então, que houve essa diminuição das questões relacionadas à pandemia, e aí eu vou destacar aqui uma das frases que os alunos colocam em relação à disciplina, que é: a educação ambiental abre nossos olhos para adquirirmos capacidade de questionar, compreender e propor modos efetivos de mudança. O ano de 2020 está sendo um ano árduo e incomum ao que gerações estão habituadas a enfrentar. E é nesse momento de crise econômica e sanitária que as contradições,
entre a vida e o lucro se mostram cada vez mais acirradas, contemplando diversos questionamentos e estimativas que vertentes críticas da educação ambiental pontuam. O que a gente observa é que vários estudantes, principalmente em 2020, conseguiram relacionar a educação ambiental crítica, com a pandemia, enquanto em 2021 isso teve um decréscimo e outros temas foram abordados. Algumas referências bibliográficas e agradeço pela atenção.